Imagine caminhar pelas ruas desertas de uma cidade que já foi movimentada e próspera, mas que hoje está completamente abandonada. Imagine as histórias que esses lugares têm para contar, as lendas que surgiram ao longo do tempo, e os mistérios a serem desvendados. Não há nada mais assombroso que uma cidade outrora produtiva, que foi abandonada e consumida pelo tempo. Por que foram embora deixando toda uma cidade para trás? Que mistérios guardam o passado de lugares como este? Assista o vídeo até o final porque vamos mostrar 10 cidades fantasma mais incríveis do mundo, inclusive uma delas é no Brasil. Hoje vamos explorar um tema intrigante e fascinante: cidades abandonadas. Esses lugares cheios de mistério e história têm despertado cada vez mais a curiosidade das pessoas ao redor do mundo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, e se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever em nosso canal porque nossos vídeos podem fazer bem para a sua saúde mental. Sabia disso? Já pensou você andando em ruas como esta? Onde estão todos? Por que foram embora deixando toda uma cidade para trás? Que mistérios guardam o passado desses lugares? Existem várias cidades completamente abandonadas no mundo, e elas atraem a atenção de viajantes de todas as partes. Algumas foram abandonadas por motivos econômicos, outras por causa de desastres naturais, e ainda há aquelas que foram abandonadas por motivos políticos. Mas independente da razão, esses lugares são verdadeiras cápsulas do tempo. Eles nos oferecem uma visão única do passado e nos permitem refletir sobre o futuro. E agora vamos começar a nossa lista das 10 mais incríveis cidades abandonadas. Pripyat, Ucrânia. É uma das cidades abandonadas mais famosas do mundo, na Ucrânia. A cidade de Pripyat chegou a ter mais de 50 mil habitantes, grande parte deles, empregados da usina nuclear de Chernobyl. A cidade foi evacuada em 1986, após o desastre na usina nuclear de Chernobyl, quando um dos reatores da usina explodiu e liberou uma imensa quantidade de radiação pelo ar. Cerca de 50 mil pessoas que moravam na cidade tiveram que deixar suas casas e todos os seus pertences para trás. Desde então, Pripyat tem sido deixada intocada, uma cidade fantasma que nos oferece um vislumbre de como era a vida na antiga União Soviética. Até os dias atuais, a cidade abandonada ainda apresenta níveis detectáveis de radiação, o que impediu o retorno dos moradores. Recentemente, os cientistas afirmaram que é possível transitar pelas ruas vazias com segurança, desde que por períodos limitados e evitando as áreas mais contaminadas. O que resultou no aumento do interesse turístico nesta cidade fantasma. Humberstone, Chile. Humberstone é uma cidade abandonada localizada em terras áridas no norte do Chile. A cidade foi fundada em 1872 como uma mina de salitre, que foi um dos principais produtos de exportação chileno na época. Durante seu auge, na década de 1940, a cidade chegou a abrigar cerca de 3.700 pessoas. No entanto, com a queda dos preços do salitre e a concorrência de fertilizantes sintéticos, a indústria do salitre começou a declinar. Em 1960, a cidade foi abandonada e deixada para trás, com seus prédios e estruturas sendo deixados intocados e lentamente sendo corroídos pelo clima árido do deserto. Hoje, Humberstone é um local popular para turistas e estudiosos que desejam explorar a história e a arquitetura da cidade abandonada. Muitas das estruturas originais ainda estão de pé, incluindo as casas dos trabalhadores, uma igreja, um teatro, um hospital e até mesmo uma piscina. A cidade foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2005. Sanxi Pod City, Taiwan. Sanxi Pod City é uma cidade abandonada localizada na costa norte de Taiwan. A cidade foi construída na década de 1970, com a intenção de ser um resort de férias futurista para os ricos de Taiwan. No entanto, a construção foi interrompida em 1980 devido a problemas financeiros. Devido a um grande número de acidentes fatais durante a construção, havia rumores de que a cidade era mal assombrada pelos fantasmas daqueles que morreram. O projeto de arquitetura da cidade foi baseado em cápsulas que eram conectadas por passarelas, criando uma espécie de cidade suspensa.
foram projetadas para serem modernas e futuristas, com formas arredondadas e cores brilhantes. No entanto, a cidade nunca foi inaugurada e permaneceu abandonada desde então. E na sequência de nossa lista vem uma cidade abandonada no Brasil, mas antes peço que verifique se você está inscrito ou inscrita aqui em nosso canal. Se ainda não estiver, clique abaixo em inscrever-se. É importante também clicar no sino, e depois na palavra todas, assim você vai receber um aviso toda vez que tiver um vídeo novo. Dando sequência. Fordlândia, Brasil. Você sabia que existem cidades fantasmas no Brasil? A mais famosa delas é Fordlândia, localizada na Amazônia brasileira. Abrange uma área de 15 mil metros quadrados a mais de 1.200 quilômetros de Belém, no Pará, quase na divisa com o Amazonas. A Fordlândia foi fundada em 1928 pelo empresário americano Henry Ford. A ideia de Ford era estabelecer uma cidade industrial autossuficiente no Brasil, e cultivar seringueiras para produzir borracha, um material essencial para a fabricação de pneus e peças de borracha para os carros produzidos pela sua empresa, a Ford. O investimento foi de cerca de 20 milhões de dólares. A cidade contava com infraestrutura moderna para a época, incluindo hospitais, escolas, cinemas, piscinas e uma rede de esgoto. Também foram importadas espécies de seringueiras da Ásia para serem plantadas na região. No entanto, o projeto não foi bem sucedido. A produção de borracha em Fordlândia não atingiu as expectativas de Ford, principalmente devido a problemas com a adaptação das seringueiras importadas ao clima e solo da região. Além disso, a falta de mão de obra qualificada, doenças tropicais e a resistência dos trabalhadores locais ao estilo de vida americano contribuíram para o fracasso do projeto. A Ford abandonou a cidade em 1945. Hoje, poucas pessoas ainda vivem na região, mas o que predomina são ruas vazias e prédios abandonados, uma espécie de museu a céu aberto. Fordlândia é um exemplo de como projetos ambiciosos podem falhar quando não levam em consideração as condições locais e a cultura da região. Kayakköy, Turquia. Kayakköy é uma cidade abandonada localizada na Turquia, às margens do mar Mediterrâneo. Era habitada por gregos até a guerra entre Turquia e Grécia, entre os anos de 1919 e 1922. Após a guerra, os gregos ortodoxos em Kayakköy deixaram a cidade e foram viver na Grécia, enquanto os muçulmanos otomanos que viviam na Grécia foram reassentados na Turquia. A cidade foi abandonada e ficou desabitada desde então. Atualmente, a cidade de Kayakköy é um destino turístico popular na Turquia, atraindo visitantes que buscam explorar as ruínas da cidade e aprender mais sobre sua história. A cidade é conhecida por suas igrejas ortodoxas gregas, e suas casas de pedra abandonadas, muitas das quais ainda contêm móveis e utensílios domésticos deixados para trás pelos antigos moradores. Oradour-sur-Glane, França. Oradour-sur-Glane é uma cidade abandonada localizada no centro-oeste da França. A cidade foi devastada durante a Segunda Guerra Mundial em 10 de junho de 1944, quando uma unidade do exército nazista alemão invadiu a cidade e massacrou seus habitantes. 642 pessoas foram mortas de maneira cruel no massacre, um dos mais terríveis crimes de guerra cometidos na França durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do massacre, a cidade foi deixada como um memorial à tragédia. As ruínas da cidade foram preservadas como um testemunho do que aconteceu naquele dia fatídico, e um museu foi construído nas proximidades para lembrar a história da cidade e do massacre. Varocha, Chipre. Varocha é uma cidade abandonada localizada em Famagusta, na ilha de Chipre. A cidade foi originalmente construída como um destino turístico popular na década de 1970, atraindo celebridades e turistas de todo o mundo. No entanto, em 1974, a cidade foi invadida e ocupada pelo exército da Turquia. A população de Varocha foi evacuada às pressas, e a cidade foi cercada por arame farpado e patrulhas militares. Desde então, a cidade permaneceu abandonada e intocada, preservada em seu estado original como uma cidade fantasma. Fukushima, Japão. Fukushima é uma cidade localizada no Japão. Em 11 de março de 2011, a cidade foi devastada por um terremoto de magnitude 9.0 e um subsequente tsunami, que matou mais de 15 mil pessoas e deixou muitas outras desabrigadas.
O evento também causou danos graves na usina nuclear de Fukushima, causando liberação de material radioativo, e resultando em um dos piores desastres nucleares da história. Após o desastre nuclear, toda a área foi evacuada, tornando Fukushima uma cidade fantasma desde 2011. Kolmanskop, Namíbia. Kolmanskop é uma cidade abandonada localizada no deserto da Namíbia. A cidade foi fundada por mineradores alemães em 1908, após a descoberta de diamantes na região. Durante a década de 1920, Kolmanskop era uma cidade próspera, com uma população de cerca de 1.000 pessoas. A cidade contava com escolas, hospitais, lojas, e até um cassino. No entanto, a mineração de diamantes na área foi diminuindo, até que parou completamente. Como resultado, a população começou a diminuir e a cidade foi abandonada completamente em 1954. Kolmanskop encontra-se cada vez mais engolida pelas areias do deserto, se tornando um cenário impressionante. Ordos Kangashi, China. Ordos é uma cidade localizada na China e foi construída em 2004 com a intenção de ser uma cidade modelo de desenvolvimento urbano e econômico, com uma população prevista de mais de 1 milhão de habitantes. A cidade foi planejada com grandes avenidas e prédios modernos, entretanto, devido a questões relacionadas a financiamentos imobiliários, os habitantes locais optaram por se estabelecer em outras cidades ou permanecer em suas propriedades rurais. Como resultado, somente 2% dos edifícios foram adquiridos. Isso talvez demonstre um modelo de planejamento equivocado, pois foi construída uma grande metrópole sem de fato existir uma população real para povoá-la. A ideia de fazer algo grandioso para impressionar e atrair habitantes foi um fracasso e a cidade acabou se tornando uma das maiores cidades fantasma do mundo. As cidades abandonadas são lugares fascinantes, cheios de história e mistério. Elas nos oferecem uma visão única do passado e nos permitem refletir sobre o futuro. Histórias como essas são realmente surpreendentes. Envie esse vídeo para todos os seus contatos, e compartilhe esse conhecimento. Obrigado por assistir e se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique abaixo em inscrever-se para mais conteúdos incríveis. Até o próximo vídeo.